Salve Maria, sou o missionário Selvo Roberto. Um estudo aqui não há outro evangelho diferente, é um evangelho só. Como a gente tem que seguir a base, como João Batista começou a anunciar, a preparar um povo para receber esse Jesus. Um Jesus, não vários Jesus diferentes. Olha só que interessante, cara. 2 Coríntios, olha só. Onze, 3, não, 4. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outros Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito, olha só, é um evangelho diferente, é outro Jesus diferente, ao contrário da nossa pregação. Fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20, tendo por pedra angular Cristo. Olha só, essas pessoas que pregam outro Jesus diferente é inspirado pelo outro Espírito, diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso, o que haveis abraçado igualmente, aceitai. Aqui a gente tem uma base, cara, uma base. Esse estudo apologético é muito importante para a gente começar a entender a Escritura. Aqui, ó, o Mateus 3, olha só. Naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Dizia ele, fazer penitência, porque está próximo o reino do céu. Este é aquele quem falou o profeta Isaías, quando disse, uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava vestimento de pele de camelo, e o cinto de couro em volta dos rins, alimentava de gafanhoto mel silvestre, né? Pessoa de Jerusalém, de toda a Judéia, e todas as famílias do Jordão vinha a ele. Confessava seus pecados e era batizado por ele nas águas do Jordão. Aqui a gente já vemos, se você for prestar atenção aqui, Mateus, Lucas 3, 2 em diante, o Marcos do 1 a 4 e 8, aqui já vemos que não há outro Jesus diferente. João Batista aqui está pregando uma pregação de penitência para receber esse Jesus, um só Jesus. E o Espírito Santo, que desceu ali em Atos Apóstolos 2, é o mesmo Espírito Santo sobre a vida de João Batista. O mesmo Espírito Santo que estava ali sobre Nossa Senhora, como visitou a sua parenta Santa Isabel, João Batista foi cheio do Espírito Santo, é o mesmo Espírito Santo. Por quê? É um só Espírito Santo, é um só Jesus, é uma só forma de pregação. João Batista está pregando, preparando o povo para receber Jesus, para receber a igreja. Olha só o que vai dizer aqui em João. João 3, 28, ó. Vós mesmos me sois testemunha de que eu disse, eu não sou Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem a esposa, eu esposo, ó, amigo do esposo, porém que está presente e ouve e regozija-se sobre o modo a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Se, segundo Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes, é um Jesus de várias esposas? É vários evangelhos. Olha como João Batista começou a pregar, começou a anunciar e preparar um povo para receber Cristo. Olha só que interessante. Mateus, João Batista pregava penitência. E quando Cristo começou a assumir seu ministério, ó, Mateus 4:17, desde então Jesus começou a pregar, fazer penitência, pois o reino do céu está próximo. O que é o reino do céu? A esposa do Senhor, a igreja, né? Olha só. Olha a pregação de João Batista, ó. Mateus 3, 2, ó. Dizia ele, fazer penitência, porque está próximo ao reino do céu. Agora, João Batista falando. Agora, Cristo falando, ó. Mateus 3, 1 e 2, Mateus 4, 17, ó. Desde então, Jesus começou a pregar, fazer penitência, pois o reino do céu está próximo.
Olha só. Viu como que encaixa a mesma pregação, a mesma visão? Porque é o mesmo Espírito Santo. Ali quando Cristo batiza João Batista aqui em Mateus 3, 13 ao 17, João Batista vê o Espírito Santo descer ali em forma de pomba, que é o mesmo Espírito que está sobre João Batista. Por quê? O que gritava ali no deserto, o que inspirava João Batista é o Espírito Santo. Mas servo Roberto, é dois Espíritos? Não, é o mesmo Espírito Santo. Para você não cair naquela contradição 2 Coríntios 11:4. Irão pregar vários Jesus diferentes por outro Espírito. Não, é um só Espírito Santo. É um só pentecostal, tanto que Atos Apóstolos 2 aqui, ó. Para você entender, 2, ó. Do 1:5, desceu o Espírito Santo, ficaram todos cheios do Espírito Santo. Aqui, ó, ao 7, ó. As Apóstolos 2:7, profundamente impressionados, manifestava sua admiração. Não são porventura galileus todos estes que falam? Como então todos nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, partos, metos, lemitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, ponto a Ásia, a Frígia, a Panfila, o Egito e as províncias da Líbia, próxima a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou presépios, cretenses e arábios, ouvimos publicar em nossa língua as maravilhas de Deus. Olha só. Por quê? Para não ter isso aqui, ó. Aqui, ó. Porque quando aparecer alguém pregando outro Jesus diferente daquele que nós temos pregado, ó. Outro Jesus diferente, aquele que nós não temos pregado. Como vão surgir que vão pregar outros Jesus diferentes? Vão se apartar do magistério, da tradição. Só vai usar como uma escritura. Uso pessoal, segundo Pedro 20. Podemos ter uso pessoal. Interpretação pessoal da escritura, né? É o que você vê hoje em dia aí. A Universal prega um Jesus diferente. A Assembleia prega outro Jesus diferente. O Adventista prega um Jesus diferente. Ontem era uma academia ali. A academia fechou, virou uma igreja. Prega outro Jesus diferente, porque é inspiração de outro Espírito. Não é o Espírito que desceu ali em Atos Apóstolos 2. Olha só como João Batista mantinha a integridade de preparar um povo para receber Cristo. A mesma pregação de João Batista é a mesma pregação que Jesus estava usando. Penitência. Está próximo o reino de Deus. Sobre ti, Pedro, de ficar em igreja. O reino de Deus está lá, instaurado aqui na terra, que é a igreja, a esposa do Senhor. Certo? Ó. Diferente daquele que vos temos pregado. Ou se trata de receber outro espírito diferente do que haveis recebido outro evangelho diverso, do que haveis abraçado de boamente, aceitai. Olha só. Em Atos, tem que manter essa doutrina, que vai manter a integridade. Aqui, ó. As Apóstolos 2:42, ó. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comunhão, na fração do pão e na oração, ó. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E estavam em todos, o temor estava em todo o coração. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Ó, unido e tinha tudo em comum. Vendia suas propriedades e seus bens e dividia-nos por toda a segunda necessidade de cada um. Unido de coração, frequentava todo dia o templo, partia o pão na casa e tomava a comida com alegria, singelo de coração. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhe juntava outro que estava a caminho da salvação. Viu como não tem divisão? Paulo fala que em 1 Coríntios 1:10, ó, o Filipenses 2:2, ó, o número 16 ali, a revolta de Coré contra o porta-voz Moisés, divisão, né? Roga-vos, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, ó. 1 Coríntios 1:10, ó. Que não haja entre vós divisões. Viver em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento.
Olha só, Paulo reprovando a divisão. Filipenses 2:2, ó. Completai a minha alegria, permanecendo unidos, ter um mesmo amor, um só alma e o mesmo pensamento. Agora esse cara aqui para finalizar, ó, Efésios 4, ó. Não, Efésios 3, ó. Sede solícito e conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, ó. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocações, a um só esperança, a um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Ó. Olha só, sede um só corpo e um só Espírito, ó. Um só Espírito, um só corpo, uma só cabeça. A cabeça é Cristo, o corpo é a esposa de Cristo. E um só Espírito, que é o Espírito Santo que desceu ali em Atos Apóstolos 2. Ah, vai entrar irmão criticando. Meu irmão, tô um pouco me lixando, é Bíblia, palavra, Escritura. Mas Pedro não é papa, Pedro não é pedra. João 42 é o quê? Cristo muda o nome de Pedro para quê? Para pedra, para Quefas, em Mateus 16:18. Sobre ti, Pedro, eu falei, minha igreja, sobre esta pedra, que é Pedro, que vai manter a integridade, que é um só Espírito Santo, que vão falar através deles. Olha só que interessante, João 16, 12 e 13. Ali desce o Espírito Santo. Um só Espírito Santo. Uma pregação, um só Jesus. De acordo com como João Batista preparou. Interessante. E aqui antes, aqui, ó, olha, Atos 1, 5, ó. Porque João, ó, lembra de João Batista ainda, ó. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Ó, um só Espírito Santo. Uma só pregação. Olha só como a Escritura defende a igreja. Olha como a Escritura combate essas igrejas vindas de homens que vão pregar vários Jesus diferentes. Não há dois evangelhos, Gálatas 1, 7. Pessoa que semeia confusão. Que interessante. Que são essas pessoas? 1 Coríntios 11, 12. São falsos apóstolos que se envaideceram e se passam igual a nós. Que interessante. Hoje você vê nessa atualidade, bispo, bispa, diácono, diácona, apóstola, etc, etc, etc. Porque é outro Jesus diferente. A pessoa vai lá, se unge como apóstolo, funda uma igreja e usa só a Bíblia. Sem a visão do magistério, sem a tradição. Faz o que quer. Anuncia o que quer. Ao contrário. Como os apóstolos pregou, como os apóstolos anunciaram. Por isso que ali se apartou desse fundamento, que doer, cara. Isso irrita mesmo. Essas igrejas vindas de homens. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular Cristo, que vai ter um só evangelho, uma só doutrina, um só pastoreio e um só paráclito. Como vão pregar vários Jesus diferentes? Que não vão concordar com o pastoreio, que não vão concordar com o magistério, não vão concordar com a tradição, mas somente Bíblia, somente Escritura. Ainda usando interpretação individual, distorcendo o texto. Tirando todo o fragmento do conteúdo da verdade. Que a verdade será conhecida pela igreja Efésio 1 Timóteo 3, que é a igreja é o baluarte da verdade, Efésios, ó, 3, 10, ó. Assim de hora em diante, as denominações e a potestade celeste podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina, ó. A igreja, não pelas igrejas. Pela igreja. Que igreja? 1 Timóteo 3, que é o sustentáculo da verdade.
Efésios 5, 27, sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. E Atos Apóstolos 20, 28, olha só, Atos 20, para finalizar, cuidai de vós mesmos e de todos os rebanhos sobre o qual o Espírito Santo vos instruiu, bispo, para pastorear a igreja de Deus vivo, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Em João 19, 34. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ó. Mas uns dos soldados abriram-lhe o lado como uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Essa água que purificou e foi fundada com sangue e água. Para ser santa, sem ruga, sem qualquer efeito, mas santa e irrepreensível. Purificada com água do batismo e fundada com sangue. Salve Maria, sou missionário servo Roberto. Essa é a nossa missão. Tem muitos protestantes que estão odiando esse trabalho. Eu não sigo pastores. Eu não sigo fundadores de igrejas. Eu sigo o magistério e a tradição. Salve Maria, sou missionário servo Roberto.